Olá pessoal, queria convidar vocês para a reabertura do curso A Arte pela Psicanálise. Uma arqueologia, assim, da maneira como Freud, como Lacan, mas também alguns outros autores, dialogaram com a arte, trouxeram conceitos da estética, pensaram experiência psicanalítica do tratamento em chave, né? Literária, musical, poética. E esse curso está disponível para vocês ali no curso Arte e Psicanálise, né, que vai estar aqui embaixo. Né. Vamos lá, é uma forma de assim entrar, ter um contato um pouco com a história da arte, mas também uma ótima maneira de se aproximar da psicanálise, né, se pensar, né, a psicanálise a partir dessas outras linguagens. Bem-vindos ao nosso Falando Nisso de hoje, nesse canal YouTube, com uma pergunta de Thierry. Querido Dunker, por que a psicanálise não fala mais de personalidade? Pergunta simples e bem interessante, assim, né, do ponto de vista da história dos conceitos. E de fato, há um certo declínio, há um certo recuo em relação ao conceito mesmo de personalidade em psicanálise. Eu acho que para isso a gente precisaria retomar um pouco a história dessa noção, né? Ela remete a uma categoria, né? Uma categoria para descrever o que genericamente a gente pode chamar de sujeito, que é a categoria de pessoa. Persona, né, grego, tem que ver com a máscara, né, que os atores usavam para representar os seus papéis, né, nas tragédias, nas comédias. Né. E tem um aspecto muito interessante nisso, né, porque são máscaras muito estereotipadas. Né. Então, a máscara sorrindo, a máscara triste. Né. Isso indicava já essa ideia de que a persona ela reduz, né? Ela, no fundo, dessingulariza. Né? Ela faz com que a voz, né, e a pessoa tenha essa dimensão, né, quer dizer, o furo por onde passa a sua voz por trás da máscara. É esse, vamos dizer assim, falar em nome de nós, né, falar em nome de alguém, falar em nome de alguém indeterminado, né, que vai estar ali na origem, né, da pessoa, né, como alguém, né, que é ao mesmo tempo um e vários. Alguém que tem uma voz, mas uma voz que fala a partir de qual tempo? Né? Do tempo imemorial, dos deuses, do tempo em que os animais falavam com os humanos, ou do tempo presente, né? Ou do tempo futuro, o tempo profético. Ou seja, o conceito de pessoa tem essa origem na estética. Né? Depois tem um segundo capítulo muito importante que vem com o direito romano, né? Ou seja, vem com a internacionalização, o império, né? O império e sua prática de, vamos dizer assim, estabelecer leis, né? Impor leis. E aí, na origem do direito romano, a gente tem essa distinção, né? Buscar lá, né, potestas, a função do pai, a função pública e privada do pai, a família, como é que você passa, né, dos diferentes regimes de relações, né, entre coisas, entre pessoas e coisas. E aí você tem essa distinção que vai se tornar clássica, né, entre a pessoa física e a pessoa jurídica, que é uma versão, né, que no começo da modernidade vai originar a distinção entre a pessoa, né, no espaço público, né, e no espaço privado. A separação, pensada aí pelo Norbert Elias, pensada aí pelo Richard Sennett, pensado por muita gente da sociologia, Louis Dumont, né, de como nós, os modernos, né, estamos assim determinados, primeiro, por uma confiança na lei, né, na universalidade potencial da lei, né, e por outro lado, uma espécie de consequência disso que é a divisão. Né, a lei, né, que organiza espaços, que organiza lugares, que organiza uma subjetividade, vamos chamar assim, né, pensada aí desde então. A ideia mais forte, eu acho que é aqui que a pergunta está se endereçando,
é a da personalidade como tipo psicológico. A personalidade como uma espécie assim de forma mais ou menos regular de reagir, de interagir, né? De ser, de se interpretar. E isso é mais típico aí do século XIX, quando começam a aparecer as diferentes tipologias. E elas vêm de uma aplicação, né? Gall, Lavater, né? Uma aplicação mais ou menos errática das ideias do Darwin aos tipos humanos, à variedade humana. Então isso está por trás do nascimento da psicopatologia, do nascimento, olha, essas regularidades, elas atravessam, elas se relacionam com o campo dos sintomas, né? Com o campo que define, né, o que é o normal e o patológico. Então, essa é uma progressão, vamos dizer, transversal a esse campo. E qual que é o problema? Né? Quer dizer, quando você começa a olhar para as pessoas dessa forma, você vai agrupá-las, né, em relação a que parâmetro. Né? Então a gente tem as tipologias, como a gente vai ver no Jung, né? A sensação, pensamento, extroversão, introversão, como a gente vai ver no Freud. O Freud tem uma teoria do caráter anal, caráter narcísico, caráter masoquista, né? Caráter erótico, né? Tem um texto, né? Tipos de caráter que a psicanálise tem dilucidado. E é um texto interessante, assim, meio lateral, mas ele tem uma ideia que eu acho potencialmente útil, que é pensar assim, os tipos de caráter como modalidades de narrativa. Então, os que fracassam quando encontram sucesso. Ah, me tornei aquilo que eu sempre quis, diretor, e daí a pessoa começa a jogar contra si, destruir aquilo que ele conseguiu. E diz, olha, isso é uma narrativa padrão, isso é uma história que a gente vê na vida das pessoas. Bom, vamos chamar isso aí de um tipo de caráter, aqueles que fracassam quando triunfam. Outro tipo de caráter é aqueles que escolhem de um certo jeito seus objetos amorosos. Né? Ah, puxa, eu sempre escolho desse jeito. Né? Ah, bom, é o dedo podre. É um tipo de caráter. Você pode dizer, isso é uma versão, né, do conceito mais largado de personalidade. Tipo psicológico, caráter, disposição. Né? São todos conceitos que vêm aí de forma meio misturada. E a gente tem um capítulo importante nessa conversa, que é o próprio Lacan. Né? E o debate que ele faz entre psiquiatria francesa e psiquiatria alemã quanto à relação entre a personalidade e o sintoma. Ele vai olhar para o que está se falando sobre essa relação, ou seja, os sintomas são assim desdobramentos da personalidade, né? São desequilibrações da personalidade. São assim, cada um adoece conforme a sua forma de ser. Ok. E outra concepção que vai dizer, não, a personalidade ela é algo, vamos dizer assim, que tem regras próprias, funcionamentos próprios, e ela reage aos sintomas. Os sintomas vêm de outro lugar, os sintomas podem ter outras origens. E aí a personalidade se transforma a partir desses encontros. Né? Então vocês veem de um lado é a teoria do trauma, né? Opa, encontrei, me transformei, sou outra pessoa. Né? A teoria do amor, opa, encontrei essa pessoa, me transformei, sou outra pessoa. Né? E do outro lado, eu já sou essa pessoa, mas então eu lido com os maus e bons encontros, né? E eu vou me transformando, mas eu continuo a ser quem eu era. Né? Duas conversas, vamos dizer assim, intermináveis. Lacan olhar para isso e diz assim, olha, tem um problema. Né? Tem um problema que é um déficit conceitual. A psiquiatria, ela presume um conceito de personalidade, mas o conceito que ela entrega é ideologia. É um conceito não crítico. Né? Por quê? Porque ela está confundindo várias figurações diferentes do que é o sujeito, afinal. Essa confusão ela é um pouco assim, não eliminável. Né? Mas faltaria à psicanálise uma distinção mais metapsicológica sobre o que é exatamente o indivíduo, o que é a pessoa, o que é o eu, o que é o self, o que é o sujeito. Né? Processos sociais de individualização são a mesma coisa, são outra versão dos processos narcísicos de constituição do sujeito, né? Ou dos processos simbólicos de constituição do sujeito, bom, ou dos processos, vamos dizer assim, desenvolvimentais, né? As fases, as organizações pulsionais. Qual que é a relação? Bom, o Lacan intui que isso não está sendo pensado. Né? Por isso, na tese, né, você vai ter esse conceito da psicose paranoica em suas relações com a
personalidade. Isso tem que ver com uma corrente esquecida, né, da filosofia francesa do século XIX, Victor Cousin, de Toutres, que vai se opor assim aos espiritualistas. Né? Então, é aqueles que vão inflacionar a noção de pessoa, né, na personologia. Né? Isso abunda assim, a psicologia francesa lá no começo do século XX. Bom, mas essa tendência ela vai originar assim, no Lacan uma crítica da noção de pessoa. Né? E daí, muitas vezes, ela acaba sendo justamente confundida com a ideia de ego. Né? A pessoa é o ego, a pessoa é aquilo que cada um pensa sobre si, a pessoa são os seus interacionismo simbólico, por exemplo, Goffman, né? São os seus papéis, de protagonista, antagonista, é como você gere, né? Essa é uma grande metáfora da noção de personalidade, que nasceu lá, né, no teatro grego e continua, né? Então você é ator da sua vida, você é protagonista da sua vida, você é o diretor da sua peça, você é o cenografista, ou seja, olha lá, a relação que você tem com a sua personalidade. Então a personalidade não é a totalidade do sujeito. Mas, bom, isso é encrenca. Né? A pergunta é sobre por que isso foi assim, deixando de interessar a psicanálise. E tem duas respostas. A primeira é porque isso, vamos dizer assim, se associava com dissidentes da psicanálise. Né? Então o Adler, ele tinha uma psicologia da personalidade. O Jung tinha uma teoria da personalidade. Já mencionei aqui os tipos psicológicos. Outros foram engendrando teorias da personalidade a partir desses modelos. Né? Erik Erikson, né, foi tentar montar ali uma teoria da personalidade, observando indígenas americanos, né, tentando ligar isso com fases do desenvolvimento, dizendo, aqui, ó, isso é personalidade, ali está o patológico. Né? Mas, aí a primeira resposta, por que a psicanálise se afasta disso? Né? Porque houve uma captura. Né? Houve uma captura dessas narrativas, né, pela psicologia conformista, pela psicologia adaptacionista, pela psicologia, vamos dizer assim, que quer classificar pessoas a serviço da divisão social do trabalho. Né? Quer classificar pessoas para dizer, olha, esses devem mandar, que eles devem obedecer. Quer classificar pessoas, às vezes, né, com intenções, né, ou racistas, ou pouco preocupadas com a equidade de gênero, ou classistas, né? Ou seja, há uma ambiguidade que surge aí. Né? A gente vai ver isso, né, por exemplo, nos testes psicológicos. Né? Os testes psicológicos, desde Rorschach, né, que está baseado numa noção psicanalítica, que é a projeção. Né? Os testes projetivos, Pfister, né, estão ligados à ideia de projeção. Mesmo o desenho história, os testes expressivos, os gráficos expressivos, estão baseados numa ideia de personalidade. No fundo, a personalidade vai sendo apropriada como conceito, primeiro, da psicologia. Psiquiatria, né? Psicologia. A psicanálise tem essa distância, vamos dizer assim, ou crítica ou ideológica com as psicologias, e isso produziu, então, um certo distanciamento. Né? A gente vai encontrar aí o Myers-Briggs, né, um teste, né, usado, né, para avaliação, para seleção, daí, quer dizer, é exclusivo, não é exclusivo, né? Tem uma aluna muito querida, a Mari Morgado, minha, que está estudando o DISC, né? É um teste muito usado, que no fundo é uma variação das classificações de personalidade, né? Dominância, né? Você é dominante, qual o seu nível de dominância? E aí entrou uma deriva metodológica, né, que vinha já com os testes, né, de avaliação, e se funde psicometricamente na ideia de que você pode dizer assim, ó, esse tem mais dominância que aquele, né, esse aqui tem mais conformidade que aquele. Né. Olha aqui a ressonância ideológica, né, que vai tendo o conceito. Não obstante, você vai ter a pesquisa lá do Adorno, na década de 50, no pós-guerra, sobre o quê? Sobre personalidade autoritária. Claro, porque aí, fazendo esse tipo de classificação, a própria classificação, ela é um retrato ideológico, né, do momento, do segmento, da cultura, da perspectiva que você tá assumindo. Então, a psicanálise vai se separando disso, né, porque, no fundo, isso vai sendo tomado, né, até chegar nessa classificação Big Five.
Então, ó, você tem 5 traços de personalidade. Ó, traço vem de desenho, desenho vem de quê? Retrato ou caricatura, né? Fisionomistas, eram assim que eram chamados lá no século XIX, né? Então você pode ter mais ou menos abertura para a experiência. É legal, né? Mas do que isso fala? Narrativa. Né? Pessoa mais aventureira, mais aberta, outra mais fechada. Ou você pode ter, né? Quer dizer, o que você tem mais? Abertura para consciência ou você tem conscienciosidade, né? Organização, disciplina, senso de dever, orientação para metas, né? Pessoas planejadas, responsáveis, persistentes. Olha os conceitos, né? Morais, né? No fundo morais. Mas veja, não é porque são conceitos morais que eles não descrevem nada, né? Que são assim mitos feitos sobre o vazio. Pelo contrário, né? Eles estão falando aí, né? De como a gente interpreta essa narrativa. Por exemplo, recentemente uma entrevista me perguntou qual é o principal defeito do Cris. É a principal dificuldade dele também, né? Quer dizer, ele é teimoso ou persistente? Você vai dizer, no fundo é o mesmo comportamento que você tenta ali crivar, né? Com narrativas diferentes. E olha, né? Quer dizer, para quem interessa saber se você é mais planejado, mais responsável, mais irresponsável? Para a ordem jurídica, para a ordem administrativa, né? Para organizar pessoas, né? Para organizar populações. E é coerente, né? Se você está classificando, né? Criando grupos, né? Na psicopatologia a gente faz isso o quê? Para tratar. Né? Na teoria da personalidade pode ser para tratar, mas pode ser para outras coisas também. Extroversão, né? Quão extrovertido você é? Nível de sociabilidade, energia, estimulação, você é mais falante, menos falante, né? É verdade, existe isso. As pessoas se distinguem assim, né? Mas, no fundo, essa distinção ela parece mais assim convencional, nominativa, do que apontar para algo realmente mais assim essencial. Amável, amabilidade. Né? Então aí você diz assim, empatia, cooperação, confiança, disposição a ajudar. Não sei, porque você presume que tem uma oposição mínima entre essas categorias, né? Então a pessoa que é aberta para a experiência, ela não é amável também? Ela pode ou não ser amável, mas a gente vai vendo que essas divisões categoriais, elas são muito fortemente atravessadas por indivisões cromáticas. Qual é o problema aí? Daí você escolhe o que você usa em qual situação. Né? Uma abertura aí para um uso mais ideológico. E olha lá, das 5, né? Abertura para experiência, conscienciosidade, extroversão e amabilidade, uma chama-se neuroticismo. Ou seja, é o resíduo, né? É o resíduo da grande categoria de neurose, né? Neurose de defesa, neurose de transferência, a neurose como conflito, a neurose como modo de produção de desejo. Não, é uma tendência a experimentar emoções negativas como ansiedade, tristeza, irritabilidade, né? Instabilidade emocional. Você pode dizer, essa é a normalização da neurose. Quer dizer, isso é um uso, né, popular. A pessoa está neurótica, ela está nervosa, ela está inquieta, né? Ela está assim, reativa, ela está estressada, ela está com uma vulnerabilidade maior ao que os outros dizem, né? Ela está com uma baixa autoestima. Tá, é verdade, mas é aquela estrutura de verdade que só pode ser aprendida por determinada ficção, né? E é isso que a gente tem nesses modelos que são muito criticados, porque eles dizem assim, olha, essas narrativas elas são muito contextual específicas. Elas são muito atravessadas por raça, por classe, por gênero, por cultura, né, por religiosidade. Como medir, né, as diferenças aqui que estão assim se infiltradas nas expectativas sociais de como as pessoas devem ser. Mas vamos mudar para a segunda resposta. Então essa primeira resposta. A segunda resposta, né, por que a psicanálise se afastou da noção de personalidade, é porque a noção de personalidade ela foi, de certa forma, teorizada mais rigorosamente por uma outra área chamada antropologia. Então, se você vai analisar lá os estudos nascentes, né, do Durkheim, do Marcel Mauss, eles vão dizer, olha, a noção de pessoa é a noção central fundante dessa, vamos dizer assim, antropologia menos classificatória, menos funcionalista. Né?
Por quê? Porque a noção de pessoa ela é suficientemente indeterminada, ela pode ser pensada assim, como uma forma de dizer, olha, é o que a gente compara quando a gente compara culturas. Ah, olha só. Mas aí não é a comparação de indivíduos, né? Não é a comparação, né, ali enclausurada, né, num tipo de família, por exemplo. É o funcionamento geral da cultura, são as estruturas, né? Ah, tá, então você tem estruturas sociais que prescrevem modos de pessoa. Aí tem um texto muito importante para a gente entender isso, no impacto dentro da psicanálise enquanto, vamos dizer assim, teoria crítica, né, da sociedade, que é um texto do meu querido orientador, Luiz Cláudio Figueiredo, chamado-se Pessoas, Meros Indivíduos e Sujeitos. Olha, tem 3 coisas diferentes aqui, ó. A pessoa, no Brasil, que é aquela que você confia, aquela que você tem um laço pessoal, no fundo é disso que você está falando. Tem o indivíduo, que é aquele produzido em série, né, que é aquele facilmente classificável, e tem o sujeito, né? O sujeito seria uma espécie assim de ou superação, ou purificação, ou abstração, ou universalização, na qual estão compreendidos tanto a pessoa quanto a individualização. Última resposta para isso é, bom, porque a gente acabou sendo assim isolado dentro da psicopatologia, talvez pela própria associação, né, contribuição que a psicanálise tenha dado para isso, em 73, endossar um certo pacto que diria assim, olha, no DSM-3 a gente vai separar um pouco as coisas, né? Então tem o eixo assim dos sintomas, fobias, neuroses obsessivas, etc., psicoses, esquizofrenias, e tem o eixo das personalidades. Então esse fica com vocês, aí o paciente vai, fala no consultório, etc., psicoterapia, e esse fica com a gente medica e faz, enfim, intervenções sobre verdadeiras doenças, e aqui são as verdadeiras doenças mentais, são os verdadeiros transtornos. Então surgiu uma grande contribuição que a psicanálise dá, muitos ignoram completamente a história da psicopatologia, daí, bom, a conversa fica um pouco mais difícil mesmo. Porque nesse momento que o Kernberg, um psicanalista, diz, olha, nós temos uma contribuição para essa conversa, né, que são as personalidades borderline. Né, foram descritas por um psicanalista chamado Adolf Stern, em 1938, e o Kernberg, né, que é radicado nos Estados Unidos, vai então, tentando, né, mostrar que a psicanálise ainda tinha espaço na nova psicopatologia, se ela conseguisse se defender tratando os transtornos de personalidade. E quando a gente olha para os transtornos, hoje, né, divididos em 3 grupos, você tem o grupo dos esquisitos, excêntricos, que são personalidade paranoide, esquizoide e esquizotípica. Né? Esquizotípica e esquizoide será que tem uma diferença? Olha lá, né? Quer dizer, até onde que a gente está falando de gradientes da esquizofrenia, né? Entre o normal e o patológico, ou até que ponto existe ali uma diferença de funcionamento, né, psicopatológico. Você tem o cluster B, né, que são as personalidades, olha lá, de padrão dramático. Voltamos a público e privado, voltamos à estética, voltamos à tragédia. Quais são as personalidades dramáticas? Né? Como se a gente estivesse dizendo assim, olha, são problemas de quem assim se identifica demais com a sua pessoa, esquece do seu sujeito, né? Entende que ela só é uma pessoa, que ela não é de indivíduo e que ela não é também sujeito. Aí você tem a personalidade antissocial, a personalidade borderline, a personalidade histriônica, olha lá, né? Talvez venha da histeria, e a personalidade narcisista. Olha lá, então narcisismo para um lado, patologia para o outro. Só que para a psicanálise, o narcisismo ele origina, ele articula inúmeras patologias. E as patologias, elas alteram, né, o narcisismo, conforme a discussão do Lacan, lá na tese lá de 32. Mas olha que interessante. Tem aqueles que estão fora, né, os esquisitos, olha, que não são direito como a gente. Tem aqueles que são como a gente, mas elas estão desviantes dentro do que a gente considera uma pessoa. Né? Por quê? Porque eles são antissociais, eles são sociopatas, psicopatas, eles são criminosos. Eles não se ajustam muito bem, eles não estão muito adequados. Né? O narcisista, ele pega o processo de individualização, ele exagera isso. Ah, tá. Mas tá tudo dentro da lei, como diria o Raul.
né? Só que dentro da lei, organizando, né, o que está mais para cá ou mais para lá. E aí a gente tem o terceiro tipo de personalidade, que são os ansiosos, né? As personalidades deduzidas da angústia. O tipo evitativo, o tipo dependente, o tipo obsessivo-compulsivo, né, de personalidade. Resultado, no fundo, a psicanálise deixou de falar sobre a personalidade porque, né, uma parte foi para a psicologia, uma parte foi para a antropologia, outra parte ficou incrustada dentro da psiquiatria, né? Olha, o conceito é tão disputado, tão indeterminado, que é melhor a gente começar a pensar assim o sujeito. É essa proposta aí que a gente tem na psicanálise lacaniana, mas também, né, Christopher Bollas, né, a teoria dele tenta tematizar essas diferenças, né, usa muito teatro, usa muito a expressividade estética, né, mas também, enfim, tem outras variantes que vão mostrando que talvez a questão da personalidade, ela tenha desaparecido um pouco assim como significante, a palavra personalidade. Mas enquanto conceito, ela permanece ativo nas nossas discussões. É isso aí. Queironta, qual a personalidade você está vestindo hoje? Tá mais pretinho, básico? Não, esse Barbie aí não dá. Não, tira o Barbie, porque isso não combina com a sua personalidade.